Bom, alunos, então vamos aí para o nosso capítulo 6, População Brasileira. A gente vê aqui, né, o nosso país aqui, os nossos rostinhos. A gente não vai falar sobre a formação, né, da população brasileira hoje, não. Hoje a gente vai entender aí como é a distribuição da população brasileira, ok? Bom, para a gente estudar, né, saber o que é população, a gente tem que saber alguns fatores que são utilizados, né, para estudar aí a população de um país, tá? No nosso país mesmo, no nosso Brasil, né, utilizamos aí o censo demográfico, né, para estudar aí e saber quantas pessoas que tem aí no nosso que são distribuídas aí ao longo do nosso território. O que é um censo demográfico? É uma pesquisa feita de 10 em 10 anos pelo Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que ele faz esse estudo para saber quantas pessoas, né, qual a quantidade de pessoas que tem no nosso país. Qual o número, né? Como que é a população? Como que ela está sendo dividida? Ah, professora, como assim dividida? Bom, porque a população ela pode ser dividida em população absoluta e população relativa, como está aí no livro de vocês. População absoluta é a quantidade total de habitantes de uma localidade, tá? E população relativa é a população que corresponde à densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas dentro de um quilômetro quadrado. Então, densidade demográfica é a quantidade de pessoas que tem dentro de um quilômetro quadrado, ok? Isso significa densidade demográfica, o mesmo que a gente pode falar de povoado. Então, população e povoado tem essa diferença. População é a quantidade, né, de pessoas que tem numa localidade, que elas estão o quê? Espalhadas. Densidade demográfica é quando eu falo aí de quantidade de pessoas dentro de um quilômetro quadrado, tá certo? Então, a gente vai observar aí que o nosso Brasil, ele é populoso, né? Mas aí vem a pergunta, o que significa um país bastante povoado? Um país bastante povoado é quando ele tem uma densidade demográfica elevada, certo? E quando a gente fala assim, nossa, um país ele é muito populoso, ou seja, então ele tem ali a população absoluta elevada. Por quê? Porque a população absoluta corresponde à quantidade de habitantes que tem em uma localidade, tá? E quando eu falo povoado, eu me refiro à densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas dentro de um quilômetro quadrado, certo? Tia, por que é importante, né, fazer esse censo demográfico? Por que é importante? Bom, a gente sabe que a gente estudou agora sobre infraestrutura, né? Que a infraestrutura, né, corresponde aí às melhorias que devem ser feitas, né, na sociedade para o bom desenvolvimento das atividades urbanas, né, das atividades das pessoas, na verdade, né? Então, o que acontece? Só tem como ter um bom investimento nessas infraestruturas, um bom investimento, né, nas atividades aí e nas coisas que a população precisa, se souber quantas pessoas que tem mais ou menos naquela localidade. Logicamente que todos esses estudos, esses números são números aproximados. Por que são números aproximados? Porque a gente sabe que a gente tem aí a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o que acontece? Então, é feito esse censo demográfico para saber aí quantas pessoas tem, para que se indique aí o nível de investimento que vai ter naquela localidade para as melhorias daquela quantidade de pessoas,
tá? Exemplo, se tem aí, no caso aqui da nossa cidade de Goiás, que é mais ou menos aí 29 e 30 mil aproximadamente habitantes, né, ou mais um pouquinho. Então, é feito o censo demográfico para que a infraestrutura, para que os investimentos sejam feitos para essa quantidade de pessoas, tá? Para que tente aí distribuir da melhor forma para que ajude todos, né? E que todos sejam acolhidos aí pelos investimentos. Então, por isso que é muito importante, né, ter aí fazer o censo demográfico. O governo precisa disso. Tanto o governo estadual, tanto o governo federal, tanto o governo municipal, ele precisa, né? Porque o governo municipal vai precisar desse censo demográfico de algum município para poder mandar verba para aquele município. Então ele precisa saber mais ou menos quantas pessoas que tem naquele lugar. Por isso que quando você receber aí a visita de algum agente aí do IBGE, alguma pessoa aí do IBGE, trata bem e responde direitinho aí as questões que eles sempre perguntam pra gente, né? Pra saber aí como é que tá o desenvolvimento da nossa cidade, né? E tudo. Pra saber quantas pessoas tem na nossa casa e tudinho. Pra gente ter aí um bom investimento na infraestrutura da nossa cidade. Então, por isso que o censo demográfico é muito importante. Porque é conforme o censo demográfico, né? Conforme saber aí quantas pessoas tem na localidade que serão vindas as verbas, que serão oferecidas aí os investimentos a serem feitos naquela localidade, ok? Então, vamos falar agora sobre expectativa de vida, mortalidade e natalidade, ok?